Stephanie que vai falar, os adolescentes, né? Quem mais? Então, vamos orar aqui, passando para os irmãos a responsabilidade a partir desse momento, no nome de Jesus. Vamos da igreja ficar em pé, vamos orar para os irmãos que estão aqui na frente, vamos orar por eles. Estenda a sua mão assim, ó. Senhor, louvado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós queremos essa hora em nome de Jesus, Senhor, que teu Santo Espírito, Senhor, que nos faz lembrar tudo que tu tens nos ensinado, Senhor, seja agora, Pai amado, condutor, Senhor, de tudo aquilo que será ensinado, através dos seus servos, ó Pai querido, como instrumento teu para facilitarem, Pai querido, o entendimento, Senhor, que possa abençoar, Pai amado, cada um dos teus servos que aqui vieram, Pai amado, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha ministrar os nossos corações, para que nós possamos aprender da tua palavra, os princípios da tua palavra, para que possamos viver segundo o teu querer, Senhor. Então, eu te peço em nome de Jesus que abençoe o teu servo irmão Evaldo, Senhor, que possa estar ali, Senhor, meu Deus, como instrumento teu, a falar do coração daqueles irmãos, teu servo o pastor Jorge aqui no templo, abençoe teu filho, Pai querido, para que possa ser instrumento teu, e a irmã Stephanie, Senhor, seja com ela também, abençoando, Pai querido, todos que ali estarão, todos usados pelo teu Santo Espírito, para ministrar na vida uns dos outros. Senhor, a oração que eu faço, com certeza do seu ouvido, Pai, porque eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, junto comigo. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero justificar aqui, minha ausência por 2 domingos. O dia 14 foi aniversário da minha caçula. A gente foi com a família passar com ela lá em Petrópolis. A gente comemorou lá com ela, foi muito bom. E no final de semana passado a gente estava num projeto nos moldes do encontro com Deus, mas é diferente. A imersão, paternidade. E a gente, eu e minha esposa, estivemos lá. Era a vontade também daquilo. Ela passou lá na igreja que ela está fazendo parte agora, a igreja metodista de Petrópolis, de Pitandinho. E ela tinha muita vontade que eu e minha esposa participassem, passasse pelo que ela passou lá. Realmente foi muito proveitoso, a gente aprendeu bastante. E certamente vai ficar marcado na nossa vida, na nossa história, e poder também ver a nossa filha trabalhando, que agora já está trabalhando, foi algo muito recompensador, e saber que a sementinha que foi plantada já está produzindo fruto. Então, uma palavra que eu gostaria de deixar aos irmãos que são pais, que são avós: não perca as oportunidades. Não é em vão, irmão? Você sabe bem disso. Porque a gente planta na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, uma hora a gente vai colher. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado essa honra também, para a minha esposa, podemos ver os frutos. E tem sido muito recompensador para nós. Bom, irmãos, vamos lá. Nós vamos hoje dar continuidade aos estudos que a gente saiu aí, em prol do Romanos. É uma carta muito profunda, e hoje nós estaremos estudando esse capítulo 13. Então vamos lá, passa para a gente aí, vamos contar com a ajuda de Mateus. Bom, para estudarmos o capítulo 13, vou dar assim uma pequena passagem no capítulo 12, que os irmãos já tiveram aula na semana passada, certamente uma excelente aula, mas só para a gente pegar o fio da meada do apóstolo Paulo, que ele não escreveu o capítulo, ele escreveu a carta por inteiro, E o 12 e o 13, eles são, assim, digamos, ele está muito focado em um assunto, e o assunto é relacionamento, Então, vida correta, relacionamentos corretos. Então vamos lá, passa mais um Deus. Relacionamento em primeiro lugar com Deus, está no capítulo 12, versículos 1 e 2.
O que Paulo ele nos orienta lá? A entregar o nosso corpo a Deus, no verso 1, um versículo bastante conhecido: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos entregar o nosso corpo a Deus. Em segundo lugar, entregar a nossa mente, versículo 2, lá de Romanos 12. E em terceiro lugar, entregar a nossa vontade, a nossa volição a Deus, versículo 2 também, a parte B. Prossegue com Deus. Relacionamento com os outros. Então, primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento com outros cristãos. Qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento com relação àqueles que estão ao nosso redor, que são os nossos irmãos? Em primeiro lugar, Paulo vai falar que precisamos fazer uma avaliação correta. Todas as situações, circunstâncias chegarem diante de nós, para termos bom relacionamento, precisamos avaliar corretamente. Em segundo lugar, ele vai falar que precisamos de cooperação fiel, dos versículos 4 ao 8 de Romanos 12. E em terceiro lugar, participação amorosa. Para relacionamento correto entre cristãos, precisamos dessas três circunstâncias na ótica do apóstolo Paulo. Próximo. Relacionamento com os inimigos. Capítulo 12, ainda do 17 ao 21. O que nós, como cristãos, devemos fazer com relação àqueles que são os nossos inimigos? Então, a gente, vez por outra, a gente vai se deparar com situações dessas. Claro que aqui ninguém tem inimigo, né? Graças a Deus. O que aconteceu aí, Mateus? Bom, com os inimigos, o que fazer, segundo o apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, não fazer o papel de Deus, Qual que é o papel de Deus? O papel de Deus é Ele que julga, Então nós não temos essa habilidade, Não somos capacitados para nos vingar, Deus não nos deu essa prerrogativa, A vingança pertence a quem? A Deus. Então, não fazer o papel de Deus e tentar se vingar, não pagar com a mesma moeda, bateu, levou, Então, tem muitos que falam assim: eu sou crente, mas eu não sou bobo, Não tem essa ideia aí? Mas, segundo a palavra do Senhor, nosso comportamento como cristão, não podemos tomar nessa postura. Outra situação que Paulo fala com relação aos inimigos: precisamos sim orar e pedir a Deus que nos dê mais amor, bondade, compaixão, ou seja, exerçamos o fruto do Espírito, Precisamos exercitar o fruto do Espírito para que possamos estar de fato cumprindo aquilo que Deus colocou a gente para fazer, mesmo em meio aos inimigos. E, irmãos, devemos lembrar que os inimigos, às vezes, Deus permite que eles cheguem perto de nós para nos provar, para nos moldar, para nos lapidar. Todos nós somos um diamante bruto, estamos sendo lapidados. E às vezes, esses inimigos, aquela pedra no sapato, vai ser justamente aquele que vai estar fazendo esse papel em nossa vida de nos lapidar, de nos moldar. Próximo, irmão. Agora sim, a dona Bel está ali, Está com tela duplicada ou expandida? Vamos lá. Relacionamento agora com o Estado, é o capítulo que estudamos essa semana. Agora sim, adentramos na nossa lição. Deus estabeleceu, em primeiro lugar, 3 instituições. Quais são elas?
O governo, né, está lá expresso, o lá, em primeiro lugar, o lá, Gênesis 2, 18 ao 25, onde o Senhor, ele viu uma coisa que não estava bom, que o homem estivesse só, né? Então ele cria a mulher e estabelece assim o lar. Então Deus estabeleceu o lar. Outra instituição divina é o governo, Gênesis 9, de 1 a 17, tá? E também uma outra instituição criada por Deus é a igreja, está lá expressa em Atos capítulo 2, onde a igreja ela nasce ali, né? Ela toma forma. E hoje nós vamos nos ater a essa segunda instituição, que é o governo ou o Estado, tá? Então essa vai ser a área que a gente vai estar meditando nessa manhã. Próximo slide. Esse delta Tzinho que está perdendo. Quarto, é difícil, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ficar com o meu aberto aqui. Eu vou saber se está certo ou não. Vamos lá então. O contexto para a gente entender, né, quando Paulo escreve aquela carta aos Romanos. Primeira coisa que a gente precisa destacar, irmãos, que o império que estava governando o mundo naquela época era o Império Romano, tá? E as grandes perseguições ainda não estavam acontecendo. O cristianismo ele era considerado uma seita que surgiu do judaísmo. O judaísmo era a religião que era permitida pelo Império Romano. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, né, duas perguntas. Em nosso tempo, é uma atitude cristã desobedecer a lei? O que os irmãos acham? É atitude de cristão? Segunda pergunta, se rebelar contra as autoridades e permitir que cada um faça o que é certo. Você acha que é certo permitir que cada um faça o que achar? Isso é certo também? Se rebelar contra as autoridades e fazer o que der na telha é certo? Nesse capítulo a gente pôde observar que Paulo vai dizer com letras garrafais que não é correto. Ele vai estar expondo 4 motivos pelos quais nós, como cristãos, como igreja do Senhor, devemos nos sujeitar aos governos e às leis dele, tá? Às autoridades, né? Então a gente vai estar observando. Próximo aí, irmão. Bom, por que então? Quais os motivos então? O primeiro motivo que a gente não deve se rebelar contra os governos é por causa do castigo. Por causa do castigo. A gente vai estar lendo os versículos de 1 a 4 que está projetado aí. Ó. Os irmãos acompanham enquanto eu estarei lendo. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não vem de Deus. As potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a potestade? Queres tu não temer a potestade? Faz o que? O bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal, aquele que faz
o mal, que faz o mal. Então, primeira coisa que Paulo coloca para a gente, o primeiro motivo que nós, como cristãos, não devemos, melhor dizendo, devemos submeter essa autoridade, é que nós devemos temer o castigo. Esse deveria ser um bom motivo. Próximo, meu irmão Mateus. Quem estabeleceu o governo? Quem estabeleceu o governo? Foi Deus. Vamos ler só o versículo 24. Se nós estão conseguindo ler aí o 24, só o 24 já basta. Então, Atos 17, vai nos dizer aí que quem estabeleceu o governo foi Deus. Deus é quem estabeleceu o governo. Próximo slide. Porém, em Deus tendo estabelecido o governo, nós não podemos atribuir a Ele algumas coisas. Primeira coisa, Ele não é responsável pelos pecados desses homens, esses tiranos. Deus não tem responsabilidade pelas atitudes dele. Eu botei como exemplo Nabucodonosor. Nabucodonosor era uma autoridade que estava lá e tinha sido levantado por Deus, sim, mas as atitudes loucas dele não podemos atribuir a Deus. Tanto que no final da vida dele, ele foi para onde? No pasto, comendo capim. Então os irmãos depois podem ler ali esses dois textos, de Daniel 4, 17, também o 25. Nós não vamos ler, depois os irmãos analisem lá. Outra coisa que também precisamos nos lembrar, que Deus estabeleceu o governo, porém resistir à lei é resistir a quem? A Deus, pois Deus que instituiu o governo, e quem resiste ao governo vai estar sujeito ao quê? A punição, ao castigo, e a lei ela serve para isso, para castigar aqueles que resistem à lei, as autoridades governantes. Por isso que eu botei ali também que os governantes eles têm na sua mão a espada, a espada tem a ver com o castigo, até mesmo com a execução. Eu até botei ali, os governantes eles têm ainda a questão da morte. No nosso país nós não temos a pena da morte, mas pela Bíblia é uma coisa que é totalmente aceitável, e tolerável por Deus. Pode até ter discussão aí, mas se os irmãos forem ver lá Gênesis 9, 5 e 6 que nós colocamos aí projetado, um texto que está antes da lei, a lei de Moisés ainda não tinha sido entregue, e Deus, o que Deus fala? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da onde todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, o que vai acontecer? Alô, irmãos, os irmãos estão aqui? Qual o finalzinho ali? Pelo homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, era algo que estava estabelecido por Deus, antes mesmo de entregar a lei. Deus estabeleceu que quem derramasse o sangue de outro homem, ou seja, que cometesse um homicídio, teria que ser executado. Essa era a lei, está estabelecida ali. Então, o Estado serve para quê? Para isso, para castigar e para tomar essa postura. Porque devemos nos sujeitar à lei. Em primeiro lugar, a gente viu lá por causa do medo do castigo, mas em segundo lugar, por causa da consciência. O que Paulo vai dizer? Romanos 13, do 5 ao 7. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela
consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Qualquer cidadão, ele pode obedecer à lei por medo de castigo. Claro, né? A pessoa ela vai obedecer à lei por medo do castigo. Mas nós, como cristãos, devemos obedecer à lei por uma questão de consciência, né? E aí é mais profundo. Aí vai a questão, né? Mas e se o governo ele interfere, se ele está afetando, atingindo a nossa consciência? A gente vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou obedecer ao Estado. Qual deve ser a nossa opção? Obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus. É o que está em Atos 5:29. Os irmãos podem ler aí? Atos 5:29? Está lá na projeção. 5:29. Então é a questão da consciência, sim. Mas se essa consciência ela está sendo manchada, está sendo atingida, nós devemos escolher obedecer a Deus. Quando a lei é correta, o cristão deve obedecê-la, a fim de manter a consciência pura, a consciência limpa. Eu coloquei aí alguns textos a mais que baseiam essa nossa fala, tá? Os irmãos quiserem anotar, tá? A gente não vai ler esse texto aí. Vou dar só um tempinho para os irmãos que quiserem copiar, fique à vontade, tá? Os irmãos trouxeram a caneta? Certo? Não? Não tem bebê. Alguma pergunta? Oi. Verdade, nós temos uma regra áurea, né? Nós temos aqui a nossa lei mágica, né? Que é a palavra de Deus, que vai estar sempre norteando tudo que a gente vai decidir. Isso que o Senhor nem falou é algo que a gente está sempre se deparando, né? A gente daqui para frente, né, vai ser só assim, a gente vai estar sempre sendo testado nesse sentido. Mais alguma colocação? Não? Podemos não concordar, né, com o que é feito com o dinheiro, os impostos, mas se recusarmos de pagar, ou seja, sonegar, violaremos a nossa consciência, né? Quando nós... deixa eu voltar aqui. Bota outro, isso aí. Romanos 13:7, ele vai dizer assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E essa é uma das questões que muitos, né, de nós somos tentados. Estamos aí na época na declaração de imposto de renda, aí surge muita coisa na nossa cabeça. Nós podemos, às vezes, ficar pensando, poxa, mas o governo é tão corrupto, né? A gente não concorda com muita coisa. Não. Mas qual é a nossa atitude? Podemos sonegar? Podemos, poxa, pastor, não sabe, o governo está tão assim, eu só pode ter ali um fiozinho que vai direto lá do poste até o quadro de luz, né? Eles roubam mesmo, mas eu posso me igualar? O cristão pode se igualar? Essa é uma questão que, irmãos, é muito prática. A palavra de Deus ela é muito prática.
Nós não podemos concordar com o que é feito, com o dinheiro que nós pagamos, em nossos impostos, mas quando nós nos recusamos a pagar, nós estaremos sonegando, nós violaremos a nossa consciência, nós não temos esse direito. Então, precisamos sim honrar os nossos compromissos, os nossos impostos, devemos sim pagá-los. Amém? Ou não amém? Quem discorda? Então, livre, tá, irmãos? Podem falar. Próximo slide, irmão. Por que devemos nos sujeitar às leis do governo? Vamos lá, terceiro lugar, por causa do amor. Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amar uns aos outros, né? Esse é o princípio, né? Essa é a base, o mandamento basilar da vida como cristão. Jesus vai dizer que esse é o novo mandamento. Os irmãos podem ler lá João 13, 34, 35, está projetado, podem ler? Não, deixa lá, meu irmão. Aí, João 13, 34, 35, ó, o novo mandamento. Essa é a base, né, de nós como cristãos. Nós temos como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, Jesus ele vai dizer que é semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. Esse é o novo mandamento que Jesus deixou para a sua igreja. E certamente esse mandamento, irmãos, ele é abrangente, não abrange todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, porque quando nós amamos, nós certamente não vamos fazer o mal, não vamos desejar o mal, nós vamos estar desejando o bem do nosso próximo, né? E certamente isso é agradável diante de Deus. O próximo slide. Aí a pergunta: será que nós estamos sob a lei? Claro que não, nós estamos debaixo da graça, não estamos e não vivemos debaixo da lei. A nossa motivação, que deve nos motivar, né, é a obediência a Deus e o amor ao próximo, né? O amor de Cristo, ele está em nosso coração, né? Paulo, é uma matéria que nós já estudamos, Romanos 5, Paulo lhe diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. O amor de Deus está em nossos corações. Estamos sob a graça, e o Deus, ele é presente conosco em todas as circunstâncias. Então, por isso, o amor, embora possa, muitos dizer, mas é tão difícil amar o próximo, tem gente que se torna tão difícil, né? Mas quem nos capacita é Deus. O poder de amar, a capacidade de amar, ela vem do alto. Daí, irmãos, a importância de nós a cada dia estarmos buscando um relacionamento mais profundo com quem? Com Deus, com o Espírito Santo, para que quanto mais nós tivermos essa intimidade com Ele, nos relacionando com Ele, teremos mais facilidade em amar, em perdoar, em não odiar. Isso vai se tornar algo mais prático na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos lá. Próximo slide, meu irmão. 13,
8, a parte A, diz assim: ó, ninguém devais coisa alguma. Eita, agora vai pegar no carro, né? É pecado adquirir dívidas? É pecado ter dívida? Aqui ninguém tem dívida, né? Só eu tenho. Ninguém tem dívida, né? Oi? Aí que tá, né? Vamos ver isso aí. Hudson Taylor, né, um missionário que evangelizou na China, ele recusava-se a fazer qualquer dívida, e ele tinha por base esse versículo: ninguém, quando alguém falava de dívida, pedia dinheiro emprestado, ele está dizendo a ninguém devais coisa alguma, tá? Essa é o recado que ele deixava. Charles Spurgeon, que é um pregador batista, né, um irmão nosso ali, século passado ali, ele tinha essa mesma convicção, conhecido aí como o príncipe dos pregadores, né? Pegava o microfone, naquela época ainda não tinha microfone, né? Mas era um homem da fé, mas ele tinha essa visão, né? Também que ninguém podia estar pedindo nada emprestado, porque está escrito, né? Ninguém devais coisa alguma. Mas vamos ver o que a Bíblia ela fala, né? A Bíblia ela não proíbe a questão de fazer o empréstimo, tá? Essas transações legais que nós temos em nosso dia aí no banco, fazer um empréstimo consignado, né? Que desconto lá no limite, lá no contra-cheque, né? A questão até mesmo do cartão de crédito também são dívidas legais. Oi? Pegar com o irmão emprestado, irmão de confiança, né? Isso aí, a Bíblia, a gente vai ver que ela não proíbe. Agora vamos ver. O que a Bíblia proíbe é a cobrança de juros abusivos, né? Aqueles os famosos agiotas, né? No quartel, às vezes, não sei se não tem intenção, né? Não tem não. Lá na base, os caras lá que se envolver com isso aí. Só, né? A espada, né? É isso aí. Bom, a Bíblia proíbe a cobrança de juros abusivos, a questão que você empresta, mas, o juro da poupança aí está quanto? 1%? Menos de 1, né? Aí você vai, pode dar um juros aí de 10%, tá? Será que tá bom isso aí? A extorsão a irmãos, e também a Bíblia proíbe a inadimplência. Mas ninguém conhece essa palavra. O que é essa palavra, né? A gente não conhece isso aí, né? Isso aí aqui, realmente ninguém sabe disso aí. A gente ouve falar, né? Essa questão de inadimplência, né? Então, essa é a questão. A gente vai ver que a palavra de Deus, ela nos dá realmente base que a gente pode fazer as nossas dívidas. Vamos, próximo slide aí. O próprio Jesus, ele vai falar de questões que são legais. Mateus 25, 27 e Lucas 19, 23 indicam aqueles negócios bancários e investimentos que não são errados. Nessa palavra aí, até lá, quando o Senhor volta, o cara enterrou, né, o dinheiro, por que você não foi e entregou os banqueiros para que tivesse pelo menos, né, a correção, né, monetária ali? Então, é algo que é realmente honesto, é algo que a gente vê que é permitido pela palavra de Deus. O que não podemos fazer é o que está lá nesse segundo ponto ali, não devemos fazer o que, irmãos? Dívidas desnecessárias, né? Aquelas compras compulsivas, né? Até aí a questão do cartão de crédito, muito cuidado, né? Porque você não pode, porque essa questão agora ficou muito fácil. Uma irmã uma vez falou comigo aí que não sabe nem fazer compra na internet, nem quer aprender, porque se você aprender, aí você perde o controle, né, pastor? É complicado, né? Hoje a facilidade, mas por telefone você compra as coisas, você vai comprando, daqui a pouco chega na sua casa, né? Bate lá, é assim, né? Você compra num dia, chega no outro, tem coisa que você compra num dia, chega no mesmo dia. É muito fácil você comprar as coisas e você não vai sentindo.
quando você vai ver, você está com uma dívida imensa. Então, isso sim não é permitido. Você fazer dívida que você não vai poder honrar, né, o seu compromisso. Tá? Isso é proibido por Deus, não é saudável para um cristão. Próximo, antes de passar ao próximo, alguma pergunta, algum posicionamento, alguma experiência, irmãos, gostaria de passar para já? Não, para falar isso contrário. Irmãos querem falar aí? Não? Não estão quietinhos, né, pastor? A aula está muito boa, então ninguém está entendendo nada, né? Vamos lá, creio que é o segundo. Vamos lá, próximo aí. 13, versículo 9. Paulo vai dizer assim, ó, com efeito, não adulterarás. Ele vai expor aí vários mandamentos, né? E ele vai estar nesse versículo aí, na verdade, expondo, né, a deficiência do ser humano. A deficiência do ser humano é a deficiência cardíaca, deficiência do coração. Precisamos de cardiologista, né? Mas não é esse coração aí não, né? O coração, ele é pecaminoso. Como que o coração pode ser mudado? Será que é só ir no cardiologista, né? Tomar ali os medicamentos, fazer alguns exercícios? Será que é pelas leis? Paulo vai dizer que não. Ele continuará sendo egoísta. Só o que pode transformar o coração, irmãos? Só pela graça, né? Só a graça de Deus que vai nos transformar. E nós, pela graça, irmãos, podemos e devemos lutar contra essas atitudes pecaminosas que Paulo colocou aí. Volta ao anterior, meu irmão. Olha só o que Paulo vai falando: adultério, né? Homicídios, furtos, falso testemunho, não cobiçar nada de ninguém, amar o próximo. Vejam que todas essas questões são, apesar de estar lá na lei, agora nós temos um Deus que nos capacita. É questão de comportamento, é questão comportamental. É o caráter de Cristo que foi forjado em nós. Agora nós não podemos usar essa desculpa, nós não vivemos sobre a lei, então eu ignoro esse versículo. Não. Por eu estar na graça, o Senhor me capacitou a andar com uma vida correta diante da sociedade e diante de Deus. Então a graça, ela não é a muleta para desculpar os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa. O Senhor, Ele nos comprou por um alto preço e precisamos andar corretos diante dEle. Então jamais dê essa desculpa, mano. Jamais dê essa desculpa, eu estou na graça, né? Não, estou na graça, por causa disso eu vivo uma vida correta diante dEle. Amém? Amém, glória a Deus. Próximo, porque devemos então nos sujeitar às leis e aos governos, né? Por causa de Jesus. Se há uma motivação boa, aí você está esperando uma motivação boa, por causa de Jesus, aos versículos de 11 a 14. Gostaria de pedir à igreja que leia esses versículos, por favor. Que deve nos motivar a obedecer às autoridades instituídas por Deus, Jesus. Próximo slide, irmão. Nós
percorremos um grande caminho até aqui, né? Nós devemos nos sujeitar. Paulo vai dizer por medo, né? Depois ele vai falar da questão da consciência. Ele falou da consciência, ele foi falar também do amor, e agora, do amor, ele vai nos levar à nossa devoção a Jesus Cristo. E a ênfase que ele coloca aí nesse trecho é a volta de Jesus. Ele vai alertar os cristãos daquela época lá, e esse alerta é para nós também, que a volta de Jesus iminente, ela está próxima. Jesus voltará a qualquer momento. E como que ele deve nos achar? Que ele nos encontre fiéis. A consumação da nossa salvação, ela está muito próxima. Jesus está voltando. E a pergunta que eu te faço: você está preparado para se encontrar com o noivo, para se encontrar com o nosso Senhor, né, com o nosso Mestre? Algumas admoestações que Paulo vai deixar para a gente. Próximo. Primeira coisa, ele nos chama a acordar. Acorda. É hora de despertar. Alguns estão dormindo, alguns estão sonolentos. Não é hora de dormir, não é hora de tirar soneca, não é hora de descansar, é hora de despertar. Os dias são maus, por isso precisamos estar alerta. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele está vivo e ativo aí, né? Ele está andando como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então precisamos acordar. Segunda coisa, purifiquem-se, deixemos de lado todas as obras das trevas, tirar as roupas sujas. Lá em 1 João 2, do 28 até o 3, os irmãos depois leiam com mais calma esse texto aí. João lá, ele vai falar dessa questão do envolvimento do cristão com o mundo. Ele vai dizer para não se envolver, não se envolva com os prazeres pecaminosos. Então precisamos estar purificados diante do Senhor. Jesus está voltando, ele quer se encontrar com uma igreja pura, uma igreja que esteja trajada de vestes brancas, vestes limpas. Terceiro lugar, terceira admoestação, cresça. Então não adianta, eu nasci de novo, né? O novo nascido, ele é um bebê, precisa de cuidados, mas com o tempo, esse bebê precisa crescer, senão vai ser uma anomalia. Um bebê, imagina um bebê de 40 anos, eu tenho 40 anos de cristão, eu quero mamar, me dá uma madeira aí, né? Me dá minha chupeta, né? Alguém já tocou minha fralda, né? Tem gente que está andando assim. Precisamos sair da meninice, precisamos crescer, revestidos do Senhor Jesus, precisamos nos tornar semelhante a Ele, receber pela fé aquilo que Ele tem preparado diariamente para cada um de nós. E vejam que crescimento ele está diretamente ligado com a alimentação. O bebê, ele precisa do leite materno, mas vai chegar um tempo que o bebê precisará de uma papinha e vai aumentando a consistência. Depois, o bebê você não pode dar uma feijoada para ele, né? Mas quando chega na idade de um camarada assim, tipo o nosso irmão Rivaldo, você dá uma feijoada para ele vai ficar feliz, né? Olha o sorriso dele, né? O sorriso à toa, né? Feijoada, né? Que bênção, né? Então, crescimento, irmãos, tem a ver com a nossa alimentação. Quando eu falo a vida do cristão, alimentação espiritual. Que tipo de alimentação você tem feito durante o seu dia a dia? Será que você tem se alimentado somente domingo de manhã, espiritualmente? Somente terça-feira, na hora da célula?
Será que é só quarta-feira, na hora aqui, que estamos sendo ministrados pelo nosso pastor? Será que é só à noite, na pregação de domingo? Eu vou sair alimentado, pastor, eu estou robusto, estou transbordante. Eu fui na vigília, fui na vigília hoje, gente. Estou transbordante, Mas se eu ficar só com isso, irmão, será que isso aí vai me dar sustância para mim atingir aquele grau de maturidade que o Senhor tem reservado para mim? Uma pergunta que a gente precisa estar fazendo, cada um de nós. Irmãos, todos nós, não tem essa, eu sou pastor, eu sou diácono, preciso de alimentação. Todos nós precisamos nos alimentar, precisamos do local a sós com Deus, da nossa intimidade com o Senhor, precisamos buscar o poder do alto. Não podemos estar só esperando daquilo que sai do culto. O culto é bênção de Deus. Mas eu preciso ter o meu sós com o Senhor. Amém? Concluindo, foi rápido, né? O pastor falou que é curto, né? Então, 10 deveres dos cristãos. Nota aí, tome nota. Paulo deixou para a gente lá 10 deveres. Vou te destacar aí, ó. Primeiro, precisamos nos submeter aos governantes, versículo 1. Segundo dever, temer desobedecer às autoridades civis por causa da espada, né? Da espada, tem que ter temor. Terceiro lugar, precisamos fazer o bem, né? Versículo 4. Quarto dever, dar a cada um o que é devido, né? Imposto, honra. Cada um a gente deve estar de fato honrando. Quinto lugar, pagar os nossos impostos. Não sejamos sonegadores. Não adianta você dizer, mas o governo é mau. Não é essa a nossa função. A nossa função depois de ir lá. No dia de votar, você vai fazer a sua escolha. Mas se ele está sendo bom ou não, honre o seu compromisso diante de Deus, que é pagar os impostos, porque essa autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Sexto lugar, honrar os governantes. Pastor, isso está querendo demais, mas é isso que a Bíblia nos manda, honrar. Orar pelas autoridades. Você tem feito isso? 1 Timóteo 2, 1 e 2 é um mandamento para a gente. Orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Oitavo, obedecer às leis civis como um todo. Nono, não amaldiçoar. Eita, você já viu isso aí? Não amaldiçoar. Está escrito, pois leia lá, Eclesiastes 10, verso 20, vai falar dessa questão. Deus não permite, Deus não tolera que a gente use a nossa boca para ficar falando mal de ninguém, até mesmo dos maus governantes. A gente não precisa ficar fazendo isso. A gente precisa levar os nossos pedidos para quem? Com Deus. Em vez de ficar falando, com Ele, né? Use, tem gente que fala assim, pastor, não tem um assunto para orar. Olha só um assunto bom aí. Ora para o seu governante. Você já orou por ele? Mas ele é incrédulo. Ora por ele si mesmo, que Deus transforma esse coração. Oi? Aí Deus me bota o governante atual, eu sou obrigado a orar por ele, perguntar para fazer o quê, né? Irmão, nós somos cristãos. Vejam o que Paulo está escrevendo, né? Paulo, quando escreveu essa carta, o governo que eu falei lá era o Império Romano, irmãos, não tinha nada de moleza, não. A polícia nossa de hoje, ela exerce a espada, assim, vê lá como é que eles agem, né? Então a gente precisa colocar um posicionamento. Eu não vou falar mal das autoridades, porque ela foi instituída por Deus, né? Então eu vou me posicionar dessa forma, eu vou orar por ele. Até então, eles são como se não remédio, não se
Eita! Aí, verdade. Muito bem. 10º mandamento aí para gente: trabalhar pela paz, né? Jesus fala que nós devemos ser pacificador, né? E o pacificador trabalha pela paz. E a pergunta que eu fiz ali: como serão chamados pacificadores? Quem sabe? Sem olhar a Bíblia. Quem lembra aí? Serão chamados o quê? Poxa, irmão, parabéns. Dá um sorriso aí. Caramba aí. Muito bonito que ele está, né? Filhos de Deus, pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? Então, é algo que você quer ser chamado filho de Deus. Quem quer ser chamado filho de Deus? Eu quero, irmãos. Eu quero. Então, preciso estar buscando a paz com o inimigo. Sabe aquele pessoa difícil, seu vizinho, lá que fica jogando coisa no seu quintal? Você tem que buscar a paz com ele. Pastor, mas está difícil. É a sua atribuição, porque senão você não vai ser chamado filho de Deus. Oi? Porque geralmente, assim, a gente reclama com Deus dos governantes, mas não pergunta por quê. Porque muitas vezes Deus colocou, assim, Nabucodonosor e a Babilônia, conquistou Israel, por um castigo também, né? Por uma correção que Deus estava dando ao povo de Israel, depois do negativo, o povo voltar de novo a ter uma mudança na mente de Deus. Então a minha pergunta é por que tem determinado governante? Porque às vezes eu sou corrupto e reclamo do corrupto. Eu sou infiel e reclamo do infiel. Por que Deus colocou tal governante? Falando assim, pelo Brasil, porque nós temos Lula como presidente, né? E houve uma polarização muito grande. Até mesmo muitos cristãos não queriam Lula na presidência, mas ele está, de alguma forma, porque Deus colocou. Se ele está roubando, se ele fraudou a ajuda, não vou entrar nesse mérito, né? Eu não tenho nem capacidade para isso. Mas se ele entrou, se ele entrou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, qual é o nosso papel então? E aí eu entro até uma questão muito assim, que é a fé. O cristão vai viver pela fé, né? Ele vai ter que viver pela fé. Ele vai ter que viver pelo que tem, pelos olhos, mas vai ser pela fé. E a fé ela envolve aí a graça, né? O senhor falou aí muito bem, nós temos que viver sobre a graça, sobre o caminho da graça. Aí a gente consegue ter paz, a gente consegue ser pacificador. Isso aí, meu irmão. Precisamos realmente estar atento a essas questões, que é muito fácil a gente descumprir esse mandamento, né, irmãos? É muito fácil. A gente precisa estar atento. E a nossa intenção é nos aperfeiçoar. Nós estamos aprendendo essa matéria que vai fazer a diferença a gente praticar. A gente não deixar usar a nossa boca. Nosso pastor tem sempre falado isso aqui: não emprestar a nossa boca para matar o maligno. A gente tem que estar bendizendo. Nossa boca é para bendizer. Nós fomos salvos para isso. Essa vai ser a diferença. Mesmo em meio à perseguição, os irmãos lá do passado, eles glorificavam o Senhor. Eles sabiam que tinha um propósito. Uma vez eu também já ouvi quando o irmão falou essa questão do porquê. Uma vez uma pessoa falou numa discussão: devemos perguntar o porquê, mas para quê? Por que eu estou nessa situação? Então, é um propósito. Deus tem um propósito. E a gente sabe que Ele está no controle. Deus não está lá dormindo, no berço esplêndido, não. Ele está no controle. E nós, como cristãos, que temos essa consciência, não vamos questionar, não vamos reclamar. Vamos sim nos curvar e depender dEle, clamar a Ele, para que Ele nos dê força, nos dê sabedoria, discernimento. Precisamos disso, irmão. A gente não pode estar
sendo usado pelo maligno. Nós fomos salvos para glorificar a Deus, que está espalhando a palavra do Senhor. O caráter de Cristo está em nós. Amém, irmãos? O amor de Deus está derramado em nossos corações. Quem está no nosso coração? É o Espírito Santo. Nós temos o selo, temos o penhor, a garantia. Então precisamos realmente viver de acordo com esse Espírito que habita em nós. Precisamos estar fazendo jus àquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Por isso a mensagem é muito forte com relação a isso. Próximo slide, verso 8. Nós falamos do novo mandamento. E quando você ama, quando realmente amar, você vai, em primeiro lugar, não transgredirá a lei moral. Deus estabeleceu uma norma. Então, quando eu tenho amor no meu coração, eu vou cumprir a lei moral. Segundo lugar, não cobiçará as coisas do próximo. Olha aí a questão, a visão, de olhar e desejar, né? A pessoa fala aquela questão lá, nós estamos na graça, né? Não estamos mais na lei. Eu digo que a graça é mais profunda, irmãos, né? Jesus, quando ele fala lá, a lei está dizendo lá, não adulterarás, porém eu vos digo, o que ele disse? O que Jesus falou? Ó, lá está escrito não adulterará, quem lembra aí? Hã? Oi? Quem atentar para uma mulher, e a mulher também para o homem, quem atentar já adulterou. Então é mais profundo. A gente fica às vezes querendo, a graça é mais maleável. Então pensa bem. Não roubará a virtude de nenhuma mulher. Versículo 9. Não falará mal da vida alheia. Empréstimo da língua aí. Não odiará a ninguém. Depois você faz essa comparação aí. Temos tempo? Temos. Vamos ver quem pode ler o versículo 9 do João, Romanos 13, né? E outro irmão abra 1 João 3:15. Versículo 9. Quem está com a Bíblia aberta aí? Muito bem, agora 1 João 3,15. 1 João 3, versículo 15. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Lê quem está com Romanos 13 aí, o verso 10 diz assim, ó. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então vejam que esse odiar não pode estar no nosso vocabulário. E deve estar sim, é o amor. Quem cumpre esse mandamento, cumpre toda a lei. Sexto lugar, não tomará o que pertence ao outro. Sabe? É preciso falar, né, irmãos? Não é meu, posso tomar, posso, não tem autorização nem de pegar, depois eu falo, não, tem que só pegar quando o outro autorizar. Não manchará o bom nome de um homem, é a questão da língua aí também de novo. Não amará somente a si mesmo, verso 9, e não fará mal aos outros. Próximo slide. 8 mandamentos. Olha só mandamento. Quem fala que no Novo Testamento não tem mandamento, reveja aí os seus conceitos. Primeiro, rejeitar as obras das trevas. São os versículos finais lá, versículo 12. Vestir-se das armas da luz. Olha,
Terceiro lugar, andar honestamente. Verso 13. Quarto mandamento, parar com as orgias e bebedeiras. Verso 13. Veja que Paulo não está escrevendo para ímpio aqui, não. Está escrevendo para uma igreja. Uma igreja. Às vezes a gente está na igreja, mas está tendo um comportamento completamente alheios à vontade de Deus. Deus está nos alertando. Quinto lugar, deixar toda imoralidade. Eita! Antes a gente tinha que ir na banca de jornal, tinha que ir na casa de alugar fita cassete, né? E depois passou o DVD. Agora está tudo na palma da mão. E a palavra de Deus é atual. Devemos deixar tudo imoral. Mas foi só uma olhadinha, pastor. Deus está vendo. Deus viu. E quando a gente comete pecado, o que a gente faz? O que a gente faz, irmãos? Quem que vai entrar na nossa vida? Quem que a gente está dando liberdade? Quem? Aí começa a acontecer coisa. Ah, pastor, ora pela minha família aí que está um estandalhaço lá. Irmãos, como que ele entrou? Como que ele entrou? E assim, irmãos, a gente não pode dar ocasião. O inimigo só quer uma brecha. E às vezes a brecha entra num toque, né? Só um clique. Deu um clique ali, abriu, não vai fechar rapidinho. Pronto. É o que ele queria. Ele entra, mete o pé de cabra, irmãos, e ele escancara a porta. Aí depois tem que pedir libertação ao pastor. Irmão Gustavo, vai na minha casa, pelo amor de Deus, tal. A gente abriu. Não vamos dar ocasião. Não deixar que a imoralidade entre em nossa vida. Evitar brigas, contendas, invejas. Verso 13. Não dá lugar à concupiscência. Palavra difícil. Isso é mais fácil para falar desejo, né? Isso é mais fácil. Desejo. Não dá lugar aos desejos carnais. E oitavo, vestir-se do caráter de Jesus. Olha só. O que é vestir o caráter de Jesus? Bota o próximo slide. Olha só. Vestir-se de uma pessoa, que às vezes alguns detalhes na palavra de Deus faz toda a diferença. Olha só. Vestir-se de uma pessoa é uma expressão grega que significa assumir para si o interesse de outro, enxergar com a visão do outro, estar integralmente envolvido com essa pessoa, eu diria até comprometido, imitando em tudo. Tinha um livro antigo aí que falava em seus passos, que faria Jesus. A gente precisa, irmãos, ser conhecidos como imitadores de Jesus. Mas o nome cristão significa isso, pequenos cristos. Nome lindo, esse é um pequeno Cristo, na sua casa, no seu bairro. Cada um de nós, irmãos, precisamos ser pequenos cristos. Precisamos amar esse Deus de coração. O mundo está perdido. Eu pergunto, o que nós temos feito? Será que temos deixado que o Espírito Santo haja em nós, através de nós? Gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma oração. Fique como você quiser, de pé, de joelho, prostrado, como você quiser. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele nos perdoe. Precisamos nos revestir de Cristo, precisamos imitar Jesus. Vamos fazer essa oração. Eu vou pedir para que faça essa oração para a gente. Nossa irmã Márcia vai estar orando. Primeiro fazer aquela oração silenciosa,
Tá? Não é massa pacheta, não, é uma massa mesmo de brilho. É brilho? Dá-me um coração igual ao teu, mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que seja essa a minha e a sua oração. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Muito bom mesmo, né? Quem não vem, perde, né? As lições têm sido, assim, bênção de Deus. É ou não é? Tem sido bênção de Deus para a vida de cada um que tem vindo aqui. Muito tremendo mesmo. Eu destaco aqui, eu não sei se os irmãos teriam alguma outra a destacar, o verso 8, né? O verso 8 aqui é tremendo, né? A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Isso aqui é verso assim, tremendo, né? Mas, né? A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Como o pastor Jorge falou, né, isso aqui é palavra para crente, né, para cristão. Mas, assim, quantas vezes, né, hipocritamente, se diz que está amando e não está amando verdadeiramente. Interessante, esse versículo especial para mim marcou minha vida. Esse versículo marcou minha vida, porque eu estava recém-chegado aqui na igreja e um ato de grande agressão feito a mim no meu ministério, a pessoa usou esse texto como sendo justificativa para fazer o que estava fazendo na ocasião. Quando eu recém-chegado na igreja, tive um levante dentro da igreja e a pessoa usou esse texto assim: não levais coisa alguma no seu amor, e a pessoa estava usando de falsos interesses e princípios e usou esse texto como sendo argumento. Isso está no passado, ficou no passado, mas serve para a gente pensar que muitas das vezes a gente usa um argumento bíblico para agir de uma maneira errada. A gente precisa usar o argumento bíblico para fazer da coisa certa. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, eu não estou repregando não, tá, irmãos? Verso 7. A gente precisa, eu estava até pensando numa mensagem que tivesse mais ou menos esse texto. A
A gente precisa de verdadeiros doadores. Você já ouviu falar em doação de sangue? Doação de sangue é um negócio interessante, né? Quem sabe o seu tipo sanguíneo aqui? Levanta a mão. Quem sabe o seu tipo sanguíneo? Você sabe que se quer tipo A, sangue tipo A. Tipo A, levanta a mão assim bem alto, tipo A. Tipo B. Tipo B, bem alto assim, ó. B. Tipo C. O. AB. 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 Ninguém tem AB? Tipo O. O. Tipo O. Ó. Ainda tem outro detalhe, né? Não basta ser do tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, tem que ser do tipo também fator RH, né? Aí você tem que saber se é A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB e O positivo e O negativo. Quem é do tipo O negativo? O negativo. Esse O negativo é o doador universal, amém? Esse doa para todos, né? E quem é do tipo AB positivo? Tem alguém AB positivo? Esse é o recebedor universal, né? Recebe de todos os outros tipos. A gente está precisando de um tipo de sangue, de doador do verdadeiro amor. Doador do verdadeiro amor. Doador do verdadeiro amor é Jesus, amém? Ele é o doador do verdadeiro amor. E muitas das vezes nós estamos precisando receber essa doação do verdadeiro amor para praticar o verdadeiro amor, porque nós estamos às vezes praticando o nosso amor, do nosso jeito. E aí eu até lembro de uma vez o irmão Rivaldo falando que às vezes até erramos querendo amar demais, porque não podemos amar demais nem amar de menos, temos que amar no nível certo, e esse nível certo vem de Jesus. Então nós estamos precisando de doador do verdadeiro amor, recebemos a doação do verdadeiro amor. Aí se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, 13 e 7, olha lá, o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente está precisando muitas vezes desse verdadeiro amor, né, para que a gente possa não viver coisa nenhuma no seu amor. Precisamos sofrer, quando precisamos sofrer, verdade, né? Às vezes a gente está vivendo de uma maneira que a gente não quer sofrer nada, a gente não quer andar mais uma milha, não quer, né, fazer algo mais, não quero, para que eu vou passar por isso? Não sou obrigado a passar por isso. Aí, que amor é esse? Que não se sente às vezes, né, não quer sofrer por amor, né? Não quer sofrer. Tudo crê, não crê, mas é crer que é possível. Por exemplo, a pessoa que ama, ela crê que Deus é possível Deus transformar a vida, né? Então eu creio que Deus é poderoso para fazer mais, muito mais do que eu penso, imagino. Deus pode muitas coisas. Eu às vezes limito o poder de Deus, mas eu devo crer que Deus pode estar transformando a vida do irmão, da irmã, então e a gente vai crendo e vamos andando, né, e juntos, esperando, né, o amor espera, o amor é aquele que é compassivo, né, ele espera pelo outro, aguarda e tudo suporta também. Então olha só, que coisa tremenda, né? Falando lá novamente no verso 8 do capítulo 13 de Romanos, nós não a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Então, mas vamos praticar o amor que a palavra ensina, não o meu e não o teu, né? Que é a maneira de amar, que é uma maneira de amar muito egocêntrica, né? Muito focada em nós mesmos. A gente está praticando o amor a si próprio, mas não o amor ao próximo, né? E aí dizer aqui que amei uns aos outros como você ama, né, a si próprio. Então o teu amor deve ser o amor que você deve praticar com o outro. Amém, igreja? Muito bom, né? O pessoal já está descendo, ainda não desceu, mas vamos, nesse momento, antes de nós partirmos para o louvor, vai tomar uma aguinha, se você quer tomar uma aguinha, vamos ficar em pé aqui, vamos orar por esse momento e vamos tomar uma aguinha rapidinho, tá bom? Pai, louvado seja teu nome, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela lição ministrada aqui nessa manhã, pelo teu Santo Espírito, através do teu servo, pastor Jorge, Senhor,
Realmente, Senhor meu Deus, precisamos olhar para nós, como tem sido a nossa caminhada, Senhor, para que dessa maneira, Senhor meu Deus, possamos cada vez mais ter a luz que vem de Ti, Senhor meu Deus, para que assim, ao ver a nossa luz, Senhor meu Deus, vendo as boas obras que praticamos, o Teu nome venha a ser glorificado. Nossa, que eu faço em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, junto comigo. Amém. Se você quer beber uma aguinha, rapidinho mesmo. Bate e volta, rapidinho. Cantou? Bem, vamos recomeçar. Convido todos a se colocar em pé. Vamos louvar o Senhor. Passa a palavra então, para louvar o Senhor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém. Dízimos e ofertas, tá, meus irmãos? Vamos lá.
pedir nossa irmã Jacobisa Luciana, que fizer a Deus de oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas, porque aniversário também essa semana. Tem aniversário aí? Quem fez aniversário essa semana? Uma Lúcia, né? Foi ontem? Foi ontem, isso. Mãe de Pira, por quê? Pelo seu sobrinho. Pode se sentar, sentam todos, deixa a irmã Lúcia em pé aqui, a irmã Jupira. Quem mais? Aqui, pelo seu primo? Gabriel, pelo primo dele. O Filipinho, né? Quem mais? Amém. Então, nossa irmã Luciana vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo Deus de ofertas, né? E pelo seu aniversário também, que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, eterno Pai, Tu és santo, santo Deus. E toda honra, toda glória, santidade a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por tudo que houve, Senhor, pela palavra falada aos nossos corações. Que possamos viver, Senhor, fazendo a Tua vontade, viver verdadeiramente o Teu amor, Senhor, o amor de Cristo, Senhor, trouxe aos nossos corações. Pai, abençoe os dízimos, as ofertas, foram depositadas aqui, Senhor, no Teu altar, Senhor, para a Tua casa, para provisar a Tua casa. Abençoe os que puderam, Senhor, ofertar, e os que não puderam, que o Senhor possa também abençoar, Senhor, pelo quadro da igreja, Senhor. Pai, muito obrigado pelos aniversariantes, obrigado por mais um ano de vida, Senhor, por uma Lúcia e dos outros irmãos que fizeram também, Senhor, que eu esqueci o nome, porque o maior presente, Senhor, está na Tua presença. O maior presente, Senhor, é saber que eu sou o nosso Deus, o Deus que conduz a nossa vida, Senhor, que nos levanta pela manhã, que nos dá o fôlego de vida, Senhor, que nos livra do mal, que nos trouxe, Senhor, a salvação, e que tem a promessa de vida eterna em nossas vidas, Senhor. Então, esse é o maior presente, Senhor, é de sermos chamados filhos do Senhor. Esse é o maior presente. Muito obrigado, Senhor, por cada um que adentrou aqui na Tua casa. Amém. Pai, abençoe o restante do nosso dia e nos traz à noite, Senhor, para juntos adorar, Senhor, nos derramar juntos aqui e sermos a família na Tua casa. Eu que te peço e agradeço muito, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Lembrando então que hoje nós temos a celebração da ceia, hoje à noite, né? Celebraremos a ceia, o Senhor. Nós falamos hoje aqui sobre o amor, né? E o amor que nos constrange, e certamente nós hoje à noite vamos estar falando sobre essa expressão do amor do Senhor, né? Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entrega por nós, por amor, né? Por amor a cada um de nós, que nós possamos aqui juntos, né? Conectados ao Senhor, como foi a lição lá em cima também, lá nas 14 semanas, nós estamos conectados ao Senhor, devemos viver esse verdadeiro amor, né? Que é o amor que vem do Senhor, né? Não o amor do meu jeitinho, né? O amor do meu jeito, mas o amor do jeito de Jesus, o amor que está mencionado lá em 1 Coríntios capítulo 13, é um amor que vem do Senhor, né? Então precisamos receber mais e mais desse amor e praticar mais e mais desse amor segundo a vontade do Senhor, né? Então a ninguém levar as coisas alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. E diz lá no verso 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amar e amar. Então, se nós estamos com alguma dificuldade, né, peçamos ao Senhor para que venha, né, nos ajudar, nos fortalecer nesse amor que vem dele, né, recebendo mais o amor do Senhor. Cada um, né, como diz na leitura da palavra, na celebração da ceia, cada um examina a si mesmo, né, como é que está na prática do amor. Amém? Queria falar aos irmãos outra coisa assim, só em relação ao que os irmãos já têm visto, né? A igreja já está monitorada por câmera, né? Nós já temos câmeras, né? Praticamente temos poucas áreas que estão em ponto cego, mas assim, então temos agora o monitoramento e isso é importante, né? Porque a gente tem acontecido algumas coisas que são meio estranhas, né? Ao meio cristão. E aí, dessa maneira, né, a gente pretende que
ter mais segurança, que guarda é Deus, né, irmãos? Mas não tem jeito se você não tomar algumas providências que às vezes se fazem necessárias. É estranho dizer isso, entristece o coração, mas é o que acontece, né? Infelizmente. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando sempre, né? É com a oração que a gente resolve, a gente tem a solução da parte do Senhor. Amém? Vamos orar? Lembrando de orar sempre pelo irmão Pedro, né? Que está com dificuldade, a irmã Raquel também, né? A irmã Severina, glória a Deus, está aí, né? A Michele. Sim. Lá a igreja Batista Manancial tem nos apoiado no nosso trabalho aqui de Mulher Única, Homem ao Máximo, Casamento e Família. E lá em especial tem um casal que é o Renato e a Michele, né? Que são líderes do departamento de família lá daquela igreja, né? O Renato e a Michele são muito atuantes, né? Vieram aqui, têm nos abençoado bastante com o apoio que eles têm dado aqui. E nós soubemos que a Michele, né, que é a esposa do Renato, né, aqueles dois, ela teve uma paralisia nas pernas, né? Em razão da dengue, né? Depois da dengue pode ter aquela complicação chamada de Guillain-Barré, né? É uma síndrome que acontece, que pode, né, ser ocasionada em função de quem já teve a dengue, né? Então ela está no momento de paralisia das pernas, do movimento dela, né? Então, e não consegue andar. Uma coisa assim aconteceu com aquela irmã nesse sentido. Então nós vamos orar por ela também. Então lembre-se nas suas orações da Michele, né, que é a irmã lá do casal que trabalha com a gente na parte de família lá da Manancial. Tá bom? Vamos orar então, encerrando o nosso momento aqui. Senhor, louvado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que foi realizado aqui nessa manhã, pelo tempo que passamos juntos aqui aprendendo a tua palavra, Senhor. O Santo Espírito ministrando aos nossos corações. Nós agradecemos, ó Pai querido, por cada servo, Senhor, que se colocou diante das classes, Senhor, sendo instrumento teu para falar aos nossos corações, Senhor. Quero nessa hora agora, em nome de Jesus, interceder a ti, Pai querido, pelo teu servo Pedro, Pai amado, abençoa teu filho, Pai querido, que se encontra no leito, Senhor meu Deus, possa ser com ele, com aqueles que cuidam dele também, abençoa cada um deles, nosso Senhor meu Deus, tu é quem está no controle daquela vida, Senhor, sabemos da dificuldade que ali está, Senhor, mas cremos, ó Pai querido, tu é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Também pela Raquel, pedimos que clamamos pela Marcela, tua filha também, abençoe grandiosamente. Te agradecemos em nome de Jesus também, pela tua serva irmã Severina, que está aqui, Pai amado. Abençoa também teu servo irmão Ademar. E agora, Senhor, em especial, te pedimos também pela tua serva irmã Michele, Senhor, que está passando por um momento de dificuldade na sua saúde, Senhor, toma tua filha em tuas mãos, ó Pai querido, conceda, Pai querido, a cura para a glória do teu nome, Senhor, abençoe aquele casal, Senhor, que tem sido bênção aqui para nós, para a nossa igreja, Senhor, ser com aquele casal, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, restauração da saúde da tua filha, Senhor. Assim também oramos, ó Pai querido, por cada família aqui representada, abençoe, Senhor, para que o nosso lar seja lugar da tua presença, que haja paz, amor e harmonia, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, que nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, que estejamos nos preparando, Senhor. Logo mais, juntos aqui, louvarmos, bendizemos o teu santo nome. Estamos aqui, Pai querido, no memorial ao Filho, Senhor, meu Deus, para a honra e glória tua, Senhor. É a oração que fazemos, na certeza que somos ouvidos, ó Pai, que nós oramos em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Agora levanta a sua mão, meu Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos, esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. O povo de Deus diga comigo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe.